Olá, meus amados. Mais uma vez, a paz de Yahushua, Uricelli, para que possamos bater mais um papo a respeito de algo que nos foi escondido durante eras e séculos. Mas como Yahushua disse, não há nada encoberto que não há de ser revelado. Então, o que nós vamos falar hoje é a respeito de duas linhagens, duas descendências. E para nos basearmos, nós vamos ver o que diz as Escrituras. Lá em João 8, 44. João 8, 44, que ele diz assim: Vós sois filhos do capiroto? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Yahushua aqui, ele não se refere a toda a população, a todos os habitantes da terra, mas ele se referiu àqueles que fundaram a religião, aos líderes religiosos ali, né, que tinham por pai o diabo e queriam satisfazer-lhes à vontade. Então, você deve estar aí pensando assim: pô, o cara agora enlouqueceu, ele vai dizer que existe filhos de Deus e filhos do diabo na terra. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, as Escrituras em Gênesis, capítulo 4, nós vamos nos deparar com duas realidades. Bereshit, para o judaizado, diz assim, capítulo 4, o homem teve relação com sua mulher, Rava. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um homem com a ajuda do Eterno. Depois deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi apacentador de ovelhas e Caim, agricultor da terra. Aconteceu que no fim de tempos, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferenda ao Eterno. E Abel também das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, entretanto, atentou o Eterno. O Eterno, ele se agradou da oferta de Abel, porém ele não se agradou da oferta de Caim. Não porque Caim ofereceu cereais, frutas, verduras, não sei o que tinha naquela oferta dele, não entra em detalhes, mas era frutos da terra. Então, não é porque a oferta foi essas coisas, mas porque elas não foram selecionadas. Provavelmente foram frutas murchas, verduras já quase mortas, porque o pecado já habitava. Então, Abel, quando ele selecionou a sua oferta, ele pegou o melhor que ele tinha. Não aconteceu dessa forma com Caim. Só que a questão aqui não é eles dois. Se nós olharmos aqui mais à frente, eu vou ler na Bíblia do Almeida. Vou ler aqui na Bíblia do Almeida. Que está marcado. Nessa Bíblia aqui eu ainda não marquei. Só nessa. Nessa não, mas nessa sim. Diz assim, o versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e
o nome da cidade era Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade. Irade, aí vai dizer a descendência de Caim, a genealogia de Caim. Eu pergunto para você, na genealogia do seu Salvador, consta o nome Caim? Se na sua escritura consta, então eu estou falando besteira aqui. Mas na minha não consta. No nome na genealogia do meu Salvador, o nome Caim não entra. Então já fica aí como um alerta. Aí diz assim, que ele fez tudo isso, fez cidade, tá. Aí depois Lameque, tá, beleza. Vamos ver mais à frente o que vai dizer. E disse Lameque, sua esposa de Zila, não é aqui ainda, 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Iarro me concedeu outro descendente em lugar de Abel, outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete nasceu também os filhos, ao qual pôs o nome Enos. Daí começou a invocar o nome do Altíssimo, do Criador. Nós vimos aqui que Eva disse que alcançou outro no lugar de Abel, a quem Caim matou. Caim é filho de Adão? Algo que é um mistério, né, irmãos? É um mistério. Na sua razão, no seu entendimento, Caim é filho de Adão? Ou ele é filho da serpente? E por isso ele foi o primeiro homicida. Pense comigo. Através da genealogia do meu Salvador, eu não vejo ele sendo relatado. Ele nem entra. Mas aqui nós vimos que Eva alcançou outro varão no lugar de Abel, o justo, que Caim matou. Mas ela não para aqui. Aí Sete já gerou e beleza. Mas nós vamos agora entrar no capítulo 5, que primeiro, o capítulo 4, no verso 17, é a descendência de Caim. Que nós podemos até ler aqui. Diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Enoque. Caim edificou a cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujuel, Matusael, e assim sucessivamente. Aí agora vamos ver aqui na genealogia de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Iarro criou o homem, a semelhança de Iarro o fez. Homem e mulher os criou, e abençoou e lhe chamou pelo nome Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Cento e quantos anos, meus irmãos? Cento e 30 anos após a morte de Abel, Adão gerou um outro filho. A própria Escritura não está dizendo que Caim é filho de Adão. A própria Escritura está afirmando isso. Aí vai vir alguns e vão dizer assim, é porque Caim matou Abel. E depois Caim foi lançado fora como forasteiro. Então Adão ficou sem filho.
longe ou perto, filho é filho, morto ou vivo, ainda continua sendo filho. E se estava vivo, por que não entrou na genealogia? Mas vamos pensar mais um pouco. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 939 anos e morreu. 939 anos e morreu. O que eu tenho para dizer é que existe hoje duas espécies nesse plano em que vivemos. Lá em Lucas nós vamos ver Yahushua dizendo assim: o homem bom do seu coração, do seu coração tira bom tesouro. O homem mau do seu mau coração tira mau tesouros. Então existe um homem bom, mas também existe o homem mau. E quando ele se aproximava, o Salvador Yahushua se aproximava de Jericó, havia ali um homem denominado de Zacar, ou como mais popularmente é conhecido no Brasil, Zaqueu, de baixa estatura, que desejava vê-lo, mas não podia por causa da multidão. Subiu no sicômoro. E quando Yahushua ia passando, o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar em tua casa. E Zaqueu desceu apressadamente daquele sicômoro e o recebeu com alegria em sua casa. E pronunciou com suas próprias palavras que se havia defraudado alguém e que ele era possuidor de muitas riquezas, e demonstrou o desejo de partir metade dos seus bens com os pobres. E ao declarar isso, Yahushua disse: hoje veio salvação a esta casa. Por conta da atitude de Zaqueu. Não só ele foi salvo, mas toda a sua casa. Então, eu só estou fazendo um preparativo para que a gente possa entrar num tema mais profundo, porque o negócio vai longe. Nesse livro aqui, primeiro, número 1, apócrifo pseudepígrafo da Bíblia, vai relatar a história do segundo livro de Adão. Mas nós vamos falar a respeito disso mais à frente um pouquinho. Zaqueu, ele era um homem bom. E aí os publicanos que ali se encontravam, os fariseus, indagaram dizendo: este entra em casa de pecadores, de publicano. E ele disse: o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Olha que ele não menciona aqui Israel. Ele veio buscar o que se havia perdido. Estamos chegando lá, cada vez mais profundo. Ele não menciona que ele veio buscar o que se havia perdido. A única coisa que ele menciona é que ele veio buscar o que se havia perdido. E que Zaqueu era filho de Abraão. A gente está cada vez indo mais longe, até podermos compreender o que as Escrituras falam a respeito de quem somos. Então, tem outras passagens que dizem, que ele era a vida, e a vida ela era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas. Então, agora chegou a hora de nós entrarmos na questão em que eu quero abordar. Quando Adão foi banido do paraíso, que fica ao extremo norte da terra,
ele foi levado para um jardim. Jardim esse que se encontra no alto de uma montanha. E no alto dessa montanha se encontra uma caverna, que é denominada de a Caverna dos Tesouros. E ele vive sua vida toda ali em cima. Mas nem por isso Satanás deixou de afrontá-lo. E aí, quando ele gera os seus dois filhos, Caim e Abel, e as suas duas irmãs gêmeas, vou abrir aqui para pegar o nome de uma das irmãs, pelo menos o nome da irmã de Caim. Luluva. Diz assim, ó: quando Luluva ouviu as palavras de Caim, chorou e foi chamar seu pai e sua mãe. Contou-lhe como é que Caim matara seu irmão Abel. Então todos eles clamaram em alto brado e elevaram suas vozes e bateram em suas faces, jogaram pó sobre a cabeça, rasgaram suas vestes e saíram e chegaram ao lugar onde fora morto Abel. E encontraram-no prostrado na terra, morto, e as feras do campo. Tudo bem até aqui. Essa Luluva, ela era irmã de Caim. Caim, ele não nasceu sozinho. Nasceu acompanhado da sua gêmea, Luluva. Da mesma forma, Abel nasceu também acompanhado da sua irmã. Vamos ver aqui se eu identifico o nome dela rapidinho. Eu não marquei, fica meio difícil. Não marquei, fica difícil procurar aqui. Então, o que fez com que Caim matasse Abel não foi a questão da oferta ser rejeitada, mas porque seu pai lhes dissera que ele deveria casar com a irmã gêmea de Abel, e Abel com a irmã dele, Caim. E Caim não quis aceitar essa condição do pai, porque a sua irmã, aos seus olhos, era mais bonita. Só que ele já tinha desejado isso no seu coração, e esse desejo já era algo ilícito, já era algo inapropriado. E ele ali é banido da presença de seu pai, que se localizava no alto da montanha. E ele foi ao sope da montanha, viver nas terras escuras, à sombra da montanha. Montanha essa que serviu de paraíso para os descendentes de Adão. Porém, Hassatã, ou Satanás, de todas as formas ele intentou seduzi-los, e muitas das vezes conseguiu com seus disfarces. Muitas das vezes ele conseguiu seduzir o homem que lá se encontrava, no topo da montanha. Quando Adão foi banido, ele foi colocado numa terra boa, apesar de a terra ter sido amaldiçoada. Ele comeria do fruto do seu trabalho, e não trabalharia para que outros comessem do fruto do seu suor, como nos dias de hoje. Hoje você trabalha, mas quem usufrui mais do fruto do seu suor é o seu patrão. Então, Hassatã, ou Satanás, diversas maneiras se manifestou a eles, seduziu, enganou
e até que Yarro fez com que essa serpente fosse lançada para longe. Aconteceram muitas coisas. Mas também tem a questão de que Adão morre, juntamente ali também Eva, seus descendentes morrem, e ainda continuam os habitantes da montanha, porque eram muitos. Essa montanha era considerada um pedaço do céu. Porém, Caim habitava na terra sombria, na terra maléfica, na terra onde Satanás tinha total domínio. Mas ele queria seduzir os filhos do Altíssimo, os filhos de Sete, os descendentes de Adão, a linhagem impura. Porque a descendência de Adão, que era impura, foi banida e ficou somente a descendência pura, mesmo numa terra amaldiçoada. Satã, ou Satanás, com todas as suas formas de se manifestar, realizou diversas vezes aparições para eles e seduziram. E viu que eles já estavam mortos, continuou intentando contra os seus descendentes. E seus descendentes ali, com os ensinamentos de seus pais, eram convictos, criam na promessa que havia sido dada a Adão. Porém, eles, aos poucos, se tornaram seduzidos pelos descendentes de Caim que habitavam ao sopé da montanha. Jared, pai de Enoque, era o ancião mais velho da montanha. Até Jared foi seduzido por ele. E numa visão ele saiu da montanha, abandonando a caverna de onde se localizava o corpo de Adão e de Eva. E ele saiu da caverna seduzido por um vislumbre, uma ilusão de Satanás, achando que era o Altíssimo que o revelara, acompanhou. E os seus filhos vieram visitar o seu pai. Chegando lá, viram os corpos de Adão e Eva lançados ao chão, o corpo dos seus ancestrais. Na verdade, não era só o corpo de Adão. Ali estava o corpo de Adão, de Eva, de Abel, de Sete, dos descendentes que já haviam sido sepultados. Eles eram embalsamados com mirra, ouro e incenso, mas esse embalsamamento que eles faziam fazia com que o corpo não apodrecesse. Era uma forma de mumificação, embalsamamento. Então, eles ali mantiveram esses corpos sem se apodrecerem, conservaram, eles envelheceram em si, porém os restos mortais não eram consumidos por nenhuma espécie de verme. E quando chegou, os seus filhos viram o fogo da caverna apagado, não acharam o seu pai, acharam os corpos de seus ancestrais todos revirados no chão. E quando Enoque volta, na verdade Jared volta do vislumbre que ele teve, os seus filhos relatam essas coisas a ele. E ele ora ao Altíssimo pedindo para que não fosse permitido novamente ser seduzido pelo Satã, para que ele não tivesse mais a capacidade de trazer vislumbre, para que ele tivesse que sair ali. E o Criador responde a ele. Vamos ver o que ele diz? Vou pegar aqui o capítulo 17. É o 18 mesmo. Quer dizer, finalzinho do 17. Diz assim: ele então estendeu suas mãos, orou com o coração ardente
e com muito lamento suplicou a Deus, a Yahweh, ao Altíssimo, que o livrasse daquelas mãos. Tão logo Jared começou a orar, o ancião fugiu com os seus companheiros, pois eles não podiam permanecer num local de oração. Aquelas pessoas que o seduziram, o ancião e os outros que ali com ele estava, que havia seduzido Jared, quando viu Jared orar, suplicando ao Criador para que livrasse eles de cair na mão de Hassatã, como seus antepassados, seus ancestrais tinham caído, aqueles que com ele estavam tiveram que bater em retirada, porque eles não suportariam isso. Aí continua aqui o texto. Pois eles não podiam permanecer num local de oração. Em seguida, voltou-se, mas não os viu mais. Porém, achou-se no meio dos filhos de Caim. O que havia acontecido? Hassatã, Satanás, subiu até o monte sagrado onde se encontravam os filhos de Adão. Os filhos de Adão que foram puros, que vieram da linhagem de Sete. Aqueles que não se contaminavam com os filhos de Caim. E seduziu Jared de tal forma que o arrebatou até a presença dos filhos de Caim lá embaixo ao sopé da montanha. Porém, ao Jared orando, aqueles que ali o levaram bateram em retirada, e quando ele volta a si, ele se encontra no meio dos filhos de Caim, do qual eles não se envolviam. E aqui diz o texto, não sei para que eu tirei, e aqui diz o texto assim: então ele chorou e disse: ó Deus, vou dizer aqui, ó Altíssimo, não me destrua junto com esta raça contra a qual meus ancestrais me preveniram, pois, ó meu Senhor, Deus Altíssimo, Yahweh, pensei que aqueles que me apareceram eram meus ancestrais, mas agora descobri serem demônios que me iludiram com sua aparência bonita. Até eu acreditei neles. Interessante. Os demônios, eles tinham um intento de derrubar os filhos do Altíssimo. E ele seduziu Jared com a aparência dos seus ancestrais. Vamos supor Sete ou um dos outros Enos, ou até mesmo Adão. O seduziu de tal forma que ele se viu envolvido na presença de seus ancestrais e os acompanhou. Só que quando ele cai em si, ele se vê no meio dos filhos de Caim. E quando ele se vê nesse meio, ele pede clemência ao Altíssimo, benevolência, para que não fosse destruído com toda aquela raça. Ele não chamou de geração, mas ele chamou de raça. E aí ele diz assim: mas agora eu vos peço, ó Deus, ó Yahweh, que me livre desta raça, no meio da qual estou agora. Como vós me livraste daqueles demônios, envia vós os anjos, para que me tires do meio deles, pois eu sou sozinho, não tenho força para escapar-lhes. Quando Jared terminou sua oração, o Altíssimo enviou os seus mensageiros até o meio dele, que pegou Jared e colocou sobre a montanha e inclinou-lhe o caminho, aconselhou
aconselhou e então o deixou. Jared, ele foi seduzido. Ele era um ancião dali da montanha, o mais velho de todos, que tinha tido que teve mais conhecimento daqueles que os seus filhos não tiveram. Porque quando seus filhos nasceram, alguns já haviam morrido e ele ainda estava presente. Só que ele ficou ali para manter a promessa esclarecida para seus filhos. Para manter essa promessa, para fazer com que eles acreditassem na promessa. Mas mesmo assim, aquele que portava a promessa também foi seduzido pelo mal. Porque o mal, ele se travestiu de bem. Então, não pense você que todos aqueles que se aproximam de você com boas intenções querem o seu bem. Mas vamos dar uma lida aqui a respeito dos filhos de Jared, para vermos o que aconteceu com eles. Os filhos de Jared tinham o costume de visitá-lo a toda hora para receber sua bênção e pedir conselho para tudo o que fizessem. E quando ele tinha trabalho para realizar, eles faziam por ele. Os filhos faziam pelo pai, né? Quando ele tinha alguma coisa para fazer, os filhos faziam por ele. Mas, desta vez, ao entrarem na caverna, não encontraram Jared, mas encontraram a lamparina apagada, os corpos dos ancestrais revirados, e as vozes saíam deles pelo poder do Altíssimo, que diziam: Satã enganou nosso filho. Os corpos que estavam no chão, pelo poder do Altíssimo, revelou aos filhos de Jared que Satã havia o seduzido, que Satã havia enganado ele. Pasmem você. Impressionante, né? Aqui, se você acredita, se você não acredita, Aqui não tem fermento, meus irmãos. Quer pão que engorda? Vá para as denominações. Então, ele diz assim: mas destas vezes... Tá, beleza. Saía deles o poder do Altíssimo. Satã enganou nosso filho numa visão, querendo destruí-los, como destruiu nosso pai Caim, ou como destruiu nosso filho Caim. Ele também disseram: Senhor Deus do céu e da terra, libertai nosso filho da mão de Satã, que forjou uma visão falsa diante dele. Eles também falaram de outros assuntos pelo poder do Altíssimo. Mas ao ouvirem essas vozes, os filhos de Jared amedrontaram-se e puseram-se a chorar pelo seu pai, pois não sabia que lhe havia acontecido. E choraram por ele durante 40 dias até o pôr do sol. Jared foi seduzido de uma maneira que perdurou 40 dias. E os anjos, os mensageiros do Altíssimo, o arrebatou dali e o colocou no caminho. Lhe aconselhou para que ele voltasse. E quando ele chegou, aí ele pôde trazer alegria aos seus filhos, né? Então, até o pôr do sol. Então Jared chegou com um semblante angustiado, miserável de espírito, de corpo e lastimoso por ter estado longe do corpus dos ancestrais. Mas ao aproximar-se Jared da caverna, seus filhos viram-no e correram e penduraram-se no seu pescoço, lamentando-se, dizendo-lhe: Ah, pai, onde estiveste? Por que nos deixaste? Como não devias? E mais: Ah, pai, quando desapareceste, as lamparinas acima dos corpos dos nossos antepassados apagou-se e os corpos foram revirados,
e vozes saíram deles. E quando Jared ouviu isto, ficou penalizado e foi para dentro da caverna, e lá encontrou os corpos jogados pelo chão, a lamparina apagada, os próprios antepassados orando por sua libertação das mãos de Satã. Então Jared caiu sobre os corpos e abraçou-os e disse: Ah, meus antepassados, através de vossas intercessões, que Yahweh me liberta. Através de vossas intercessões, que Yahweh me liberte das mãos de Satã. Eu suplico que peçais que Yahweh que me guarde e oculte-me dele até o dia da minha morte. Eu vou ler só mais um pedaço aqui, tá, irmãos? Então todas as vozes calaram-se, salvo a voz de nosso pai Adão, que falou a seu companheiro dizendo: Jared, meu filho, oferece presentes ao Altíssimo, oferece presente por ter te libertado da mão de Satã. E quando trouxeres essas oferendas, oferecei-as no altar no qual eu oferecia. Além disso, cuidado com Satã, pois ele me enganou muitas vezes com suas visões, querendo destruir-me, mas Yahweh me libertou de suas mãos. Ordena teu povo que estejam em guarda contra ele e nunca pares de oferecer presentes a Yahweh. Então a voz de Adão também se calou, e Jared e seus filhos espantaram-se com isto. Em seguida colocaram os corpos como estavam antes. Jared e seus filhos permaneceram orando durante aquela noite inteira até o raiar do dia. Então Jared preparou uma oferenda e ofereceu no altar conforme Adão lhe ordenara. Enquanto subia ao altar, orava a Yahweh por misericórdia, benevolência, o perdão de seus pecados, o perdão de seu pecado, por permitir que houvesse apagado a lamparina. Então Yahweh, o Altíssimo, apareceu a Jared no altar. Yahushua, apareceu a Jared no altar, abençoou-o e a seus filhos, e aceitou sua oferenda, e ordenou a Jared: pega o fogo sagrado do altar, e com ele acende a lamparina que iluminava todo o corpo de Adão e dos antepassados. Então Yahushua revelou novamente a promessa feita a Adão. Explicou-lhe os 5.500 anos e revelou o mistério da sua vinda à terra. E Yahweh disse a Jared: quanto ao fogo que tu pegaste do altar para acender a lamparina, que permaneça junto a todos vós para iluminar os corpos, e que não saia da caverna até que o corpo de Adão saia dela. Então nós vimos aqui que Hassatã, ou Satanás, ele tinha um intuito muito grande de seduzir os filhos de Adão, da linhagem de Sete. Por isso nós vemos em Gênesis as duas genealogias. Caim já tinha sido consumido pelo mal. Ele era filho de Adão. Mas o mal já tinha tomado conta da sua mente, do seu caráter. E ele se tornou um ser maligno, porque ele se deixou influenciar. Nós vimos aqui que ele fala também de Caim. Só que Caim, ele se tornou um ser maligno, por ter se tornado influenciado. Então, Jared menciona com relação a Caim
E agora nós vimos que o Altíssimo deu uma ordem a Jared para que ele não saísse da caverna até que o corpo de Adão saísse dela. O corpo de Adão ele foi preservado com um propósito de ser levado ao centro da terra. Mas nós vimos que Rassatã o tempo inteiro, permeou ali o Monte Sagrado. Não Monte Santo, Monte Sagrado. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra sagrada, não terra santa, terra sagrada. Mas o inimigo ele quer tudo, toda a glória de nós para ele. Toda a glória que pudermos dar, ele quer para ele. Mas não é glória também, é esplendor, é louvor, é exaltação. Todo o nosso louvor e toda a nossa exaltação seja para ele. Porque glória, ela é uma deusa grega. Então, às vezes você vê um irmão assim, oh glória, mencionando o nome de uma deusa, achando que está dando glórias ao Criador. A palavra glória é uma palavra bonita e o significado dela é aquilo que diz. Mas quando você fala glória, você está se referindo à pessoa da glória e não às obras do Altíssimo. Então nós vimos aqui que o corpo de Adão foi preservado com o propósito de ser levado ao centro da terra, para ali a gente vai ver mais à frente. Só que o inimigo ele sempre tentou derrubar os filhos de Abel, os filhos de Adão. Então, os filhos de Adão, os descendentes de Sete, habitavam no alto. Só que Satã permeou muitas vezes ali, tentando e conseguiu algumas vezes fazer com que aqueles fossem seduzidos por ele. Mas ele viu que os seus intentos estavam muito devagar. Então ele foi ao sopé da montanha e fez o que ele sabe fazer de melhor: seduzir, enganar, roubar, matar, destruir. E ele fez isso. E nós vamos ver aqui uma situação que aconteceu